Ah, eu faço dieta e até emagreço. Mas depois de um tempo, eu não consigo manter a disciplina e aí eu acabo ganhando todos os quilos que eu perdi e às vezes até mais, pastor. Ah, eu já não consigo emagrecer. É impossível para mim. Não tenho força de vontade. Outras vezes eu ouço: "Ah, eu quero comer certinho, mas a minha fome é enorme e aí fica difícil de controlar." Ah, pastor, eu já não sei mais o que comer por causa de todas as informações que eu leio, que eu vejo, que eu escuto sobre nutrição, e isso me deixa estressado. Você se reconhece nessas vozes que eu acabei de mencionar? Você quer, de fato, ser magra ou magro? Quer mais controle sobre as suas emoções, sobre o seu corpo? Eu imagino que a sua resposta seja sim. Ou que ela tenha sido sim. Ao menos é isso que eu penso do lado de cá. Então, considerando que você decidiu ser magra, decidiu ser magro, resolveu ser magro ou ser magro, você não está sozinho nessa caminhada. Emagrecer tem se tornado uma obsessão na nossa sociedade, principalmente nos tempos que nós temos vivido. Hoje, o recado que nós recebemos de todos os lados, de jornais, revistas, televisão, profissionais de saúde, vizinhos, é que o corpo é modelável e que nós podemos ter o tamanho e a aparência que nós desejamos e que isso é só uma questão de controle e de investimento. Mas será que é só isso e é tão simples assim? Se você estiver acima do peso, é provável que você já tenha experimentado diversas dietas ou tentado mudar o estilo de vida e sem grandes e duradouros resultados. Mas isso não quer dizer ou significa que você seja um fracassado. Quero deixar isso bem claro aqui para você, porque a sensação que se tem é de que você é um fracassado. Mas precisamos abrir um parênteses aqui. Então fica comigo até o final desse vídeo para você entender um pouco mais sobre tudo isso, tá? Por que eu estou abordando essa temática? Porque isso não significa que você seja um fracassado e nem que a sua força de vontade ou disciplina seja insuficiente para você alcançar o seu objetivo. Olha o quanto você já alcançou na sua vida. É só mais um passo. Mas, na verdade, se isso aconteceu com você, se você teve esse sentimento de fracasso, de derrota, é um sinal de que você é um ser humano normal, de que você é alguém que sente, que pensa. E é natural fracassar quando se faz uma dieta restritiva, tá? Mas calma que eu vou te explicar. Por isso que eu estou pedindo para você, fica até o final. Isso por quê? Porque as dietas restritivas, elas funcionam no começo. Ou seja, a pessoa que faz dieta, em geral, consegue emagrecer. Sim, consegue, sem sombra de dúvida. Mas dificilmente ele vai conseguir manter esse novo peso. E essa é uma das grandes chaves que a gente precisa pensar. As pesquisas têm apontado que entre 90% e 95% das pessoas que fazem dietas restritivas voltam ao peso inicial ou ganham mais peso novamente. E aí a gente precisa estar atento. A indústria de dietas argumenta que se você voltou a engordar é porque você não teve disciplina, é porque você não teve autocontrole. É uma justificativa muito fácil, muito cômoda para eles. Você é que falhou, você é que não fez certo. Não foi a dieta que não funcionou, foi você que não se comprometeu. Mas se quase todo mundo falha, o problema deve estar na dieta e não na pessoa, certo? Então nós precisamos pensar sobre tudo isso. Isso porque, olha para mim aqui, ó. Nós atendemos muita gente e já temos tratado pessoas que gastaram fortunas para se submeter a algo que não é muito diferente de uma tortura física. Ou seja, as privações, as restrições e principalmente psicológica. É onde entra a baixa autoestima, que chega a quase zero. Então, o nosso primeiro trabalho aqui é trazer a consciência dessas pessoas
para elas entenderem que elas não são fracas, que elas não são fracassadas, que se elas não conseguiram até agora, não é simplesmente porque elas são fracassadas ou porque elas são fracas, mas porque elas precisam recuperar algo muito mais profundo, algo muito maior, que é a autoestima. Quando você recupera a sua autoestima, você consegue sim ser magra, ativar a sua identidade, viver por um propósito de forma plena. E aqui eu quero lembrar você que não é uma questão só de falta de força de vontade. Não é ter força de vontade. É o cérebro que simplesmente não deixa. Tá? E eu já vou explicar isso para você. Oscilar o peso várias vezes no intervalo de um ano passou a ser visto como algo normal. Porém, o nosso corpo, a nossa inteligência não percebe assim, não lê assim, não entende assim. Então, o normal de um ser humano que se alimenta bem seria se manter um peso estável, ganhando um pouco mais gradualmente com o passar dos anos. Esse seria o normal. Sem contar o período de gravidez, é claro, tá? Por quê? O nosso metabolismo ele foi formatado ao longo de anos, milhares de anos. E quando a falta de comida era comum lá no passado, vamos pensar aí no século XVII para trás, a comida era escassa, não tínhamos tanta abundância de comida como temos hoje. Então, a falta era comum e a busca por ela era uma atividade prioritária, nós tínhamos que buscar por ela. Hoje não, hoje está muito fácil, muito acessível, nós temos abundância de comida. Então, quem sobrevivia naqueles tempos era quem tinha gordura, era quem tinha mais gordura. Então, ainda hoje, o cérebro ele faz uma leitura de que a gordura é uma proteção. Primeiro, uma proteção fisiológica, depois tem o fator emocional, porque do lado de cá nós vamos abordar espírito, alma e corpo. Então, existe uma série de fatores, de mecanismos, de dispositivos que podem ser abordados dentro dessa temática. Então, portanto, quando você faz dieta e emagrece, o seu cérebro, a sua mente, ela não percebe a perda de peso como um sucesso, tá? Mas como um grande perigo. Um grande perigo porque você agora passa a estar desprotegido. É por isso que ele vai desenvolver mecanismos de adaptação para proteger você, para proteger o seu corpo. Então vamos ver o que acontece. O seu cérebro vai aumentar o seu apetite, ele vai diminuir o seu metabolismo, a sua TMB vai baixar. Por quê? Porque ele percebe que você está entrando numa zona de perigo, você está correndo riscos e agora ele precisa entrar com a providência, tá? Então ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que a obsessão por comida, por alimento se torne cada vez maior. E justamente para quê? Para que você coma e não corra nenhum risco de perder gordura. Ele não quer perder gordura. Mentalmente, emocionalmente, nós não fomos treinados para perder. Em toda a trajetória da vida, nós fomos treinados para ganhar. Ganhar desde as pequenas brincadeiras de infância até a jornada profissional e existencial quando adulto. Então o cérebro ele é fantástico, tá? Ele é altamente inteligente, ele tem uma inteligência própria. Então fazer dieta restritiva é uma das coisas que mais assustam e estressam o nosso corpo, o seu corpo. E também o seu cérebro, sem sombra de dúvida. Infelizmente, a guerra contra o corpo, ela só tem se intensificado. E a gente precisa pensar sobre isso. Porque em vez de cuidar dele da melhor maneira possível, nós tentamos obrigá-lo a seguir numa direção na qual ele muitas vezes não quer ir. Por quê? Porque ele sabe que não é mais saudável. Tá? Então nós precisamos treinar o cérebro para emagrecer o corpo. Nós precisamos usar toda a energia em potencial do cérebro, da mente, para otimizar os resultados do nosso corpo. E aí nós escutamos o tempo todo. Até aqui, faz sentido para você o que eu estou falando? Faz? Então, presta atenção. Se liga nisso aqui. Isso aqui é muito sério. Porque nós escutamos o tempo todo que nós precisamos fechar a boca e fazer exercício. Você já ouviu isso, né?
Pois é. Contudo, tanto um quanto outro aumentam o apetite, tanto um quanto o outro, tá? Tanto fechar a boca vai aumentar o apetite, quanto aumentar a atividade física também vai aumentar o apetite, tá? Quem aí vai para atividade física e aí quando volta com uma fome de leão, pronto para comer tudo? Pois é. Quem aí faz jejum intermitente de 18, 24, 36 horas e quando termina o jejum tá pronto para comer tudo de uma vez? Pois é, são dispositivos de segurança que o nosso cérebro traz. É claro que nós devemos ser ativos, fazer atividades físicas, mas como tudo na vida, sem exageros, sem extremismos e sem nos machucarmos, gente. Porque com tudo isso, as dietas restritivas, elas estão nos degladiando, nos matando, nos torturando. Quanto ao fechar a boca, anos de estudos, tanto da ciência, da nutrição, quanto da nutrigenômica, da neurociência, têm nos trazido uma consciência de que a dieta restritiva é altamente tóxica, ela é altamente prejudicial. Aquilo que era para auxiliar vai se tornar um problema. Só para esclarecer, dietas restritivas são todas aquelas que incentivam a diminuir a ingestão de caloria ou até mesmo a eliminação de grupos alimentares, tá? Por exemplo, se fazer contagem de caloria, deixar de ingerir carboidrato ou gordura com o intuito de emagrecer, isso é tóxico, isso é prejudicial. E quanto mais nós estudamos do lado de cá, mais nós entendemos o quanto isso é prejudicial e nós somos contra essas dietas restritivas, porque você está prejudicando o seu corpo. Então, a mentalidade da dieta que invadiu muitos lares faz com que a maioria das pessoas, ou boa parte das pessoas, não tenha mais tranquilidade, principalmente para comer. E o pior é que isso acaba sendo transmitido, essa neura acaba transmitindo uma neura para as futuras gerações, para os filhos, para os netos, para os bisnetos. Pense na vida. Pense na vida das crianças, dos seus filhos. Pense na vida das crianças de hoje. Não fazemos mais refeições juntos, não assentamos mais à mesa, comer não é mais uma prioridade ou um prazer. E nós precisamos resgatar esses prazeres e esses valores de assentar. Comer é um prazer. Assentar-se à mesa para comer é um valor imutável. E nós precisamos resgatar isso. Então, comer tem se tornado uma necessidade, tem sido complicado. Nós precisamos estar atentos e tomar muito cuidado, porque o risco de engordar é muito grande. Então essas crianças elas acabam enfrentando um grande estresse diante da comida e do peso já na infância. Como essas crianças se tornarão adultos? Que adulto elas serão? Isso tudo porque nós somos bombardeados com dicas de nutrições e de alimentos supostamente milagrosos que vão mudar a nossa vida e auxiliar o nosso emagrecimento. Gente, não tem o pior e nem o melhor. O veneno que mata e o remédio que cura é o mesmo, só muda a dosagem. Nós precisamos entender sobre isso. E muitas vezes nós acabamos recebendo informações alarmantes sobre alimentos que, se forem ingeridos, colocarão a nossa saúde em risco. E tá certo. Porém, não é todo esse terrorismo que nós ouvimos, tá? Vamos pensar, com a tecnologia disponível hoje, um volume maior de informações, de dicas e de atitudes totalmente erradas e nocivas se espalham por todos os lados a todo instante. E esse terrorismo da nutrição, que demoniza os alimentos e vem sendo apoiado num discurso supostamente científico, porque não tem nada de científico nisso, mas que muitas vezes não passa de uma pseudociência. E nós precisamos estar atentos a isso. Sabe? É o que achamos de nutricionismo. E aí a gente precisa estar atento a isso. Porque é uma crença de que é certo, mas nem sempre isso é certo. Então, em vez de enxergar a comida, nós passamos a enxergar os nutrientes. E nunca se falou tanto em nutrição, em dietas, e nunca a população ganhou tanto peso quanto no momento atual que nós estamos vivendo. Eu estou gravando essa videoaula em 2022 e nós temos uma
epidemia de sobrepeso e de obesidade no mundo. No Brasil não é diferente, são quase 60% de pessoas com sobrepeso. Então, eu acredito que nós precisamos atentar-nos de forma racional, pensar, avaliar e decidir entrar em ação com congruência acerca dos valores e princípios que nós queremos para a nossa vida. Pense bem, isso é um paradoxo. Como é que fala tanto em dieta e de repente as pessoas aumentam mais o peso? Tem um paradoxo aqui. Então nós precisamos retomar a confiança no nosso corpo e resgatar uma consciência maior de como nos sentindo, de como estamos nos sentindo, de como nos sentimos, aprendendo a respeitar, dialogar, comunicar, a conversar conosco mesmo. Todos nascemos sabendo fazer isso de maneira perfeita. A comunicação intrapessoal, ouvindo o nosso corpo, e assim nós vamos reaprender a cuidar bem dele. E além do mais, de cuidar melhor de nós mesmos. E é urgente transmitirmos essa mensagem às pessoas queridas, especialmente aos nossos filhos, netos, sobrinhos, amigos que estão crescendo nesse mundo de hoje. Eu amo o outro a partir do amor que eu tenho para comigo mesmo. Eu cuido do outro a partir do cuidado que eu tenho para comigo mesmo. Então, nós temos estudado muito sobre o assunto, temos juntado provas de como as dietas restritivas vão prejudicar, assustar o seu cérebro. E eu acredito que seja o nosso dever trazer essa conscientização, essas informações para que você, afinal, tenha clareza acerca do objetivo que você quer. Nós somos terapeuta vibracional e também fazemos pesquisas empíricas a partir dos nossos atendimentos. Então nós estamos aqui gravando essa videoaula para colocar a nossa voz em dissonância, tá? Com a nutrição, com o bem-estar, para que você tenha acesso a essas informações e viva essa vida plena. Nós sentimos aqui do lado de cá que é a nossa missão mostrar para você que boa parte do que nós estamos fazendo é trilhar o caminho errado e nós precisamos realocar, reposicionar-nos na jornada da vida. E eu quero te alertar sobre os perigos das dietas, da moda e da demonização de certos tipos de alimentos. Nem tudo é o que parece ser, tá? E aqui eu quero deixar bem claro que eu não estou tentando, com o nosso discurso, com o meu discurso, atrair você para que você siga as nossas dicas como se fosse algo religiosamente correto. Não, nós estamos aprendendo também. Nós queremos aprender com você, estamos abertos ao aprendizado. O nosso objetivo é apenas fazer com que você dê mais atenção ao seu corpo, à sua saúde e ao seu bem-estar. A você mesmo, que você se ame mais, se cuide mais, preze mais por você mesmo. E aí, com tudo isso, você vai melhorar a sua alimentação, melhorar o seu estilo de vida e aí vai melhorar a sua saúde, vai melhorar o seu humor, vai melhorar a sua libido, seu desejo, seu prazer sexual, a sua capacidade de concentração, a liberdade incrível que é pensar em outras coisas além do ato de comer. É isso que nós queremos promover para você. Agora imagine comigo, criar os seus filhos desse jeito, para que eles não precisem lutar contra a balança a vida toda e vivam em paz com a comida. Isso faz sentido para você? Você merece isso. Nos nossos treinamentos nós iremos falar do seu corpo, de como ele funciona, de como ele é maravilhoso, iremos abordar a sua parte mental, a sua parte emocional e do quanto você deve caprichar para cuidar do seu corpo e não agredi-lo o tempo todo, pois ele é o único que você tem, não tem outro, é só esse. Seu corpo é a sua casa, é onde você vai viver por toda a vida e aí você não quer aterrorizá-lo, não é mesmo? Pois é, o nosso objetivo é te ajudar a melhorar a sua relação consigo mesmo, com a comida. Para quê? Para que você não tenha culpa diante dos alimentos. Quero que você coma melhor, com mais prazer, sem restrição e satisfazendo as suas necessidades emocionais e fisiológicas. Nós desejamos mostrar como é importante escutar o seu corpo, em vez de obrigá-lo a seguir numa direção em que ele não quer ir. Tá? Então, eu chamo isso de nutrição consciência e consciência. Nutrição com ciência e consciência. Comer é uma necessidade básica, como respirar, se hidratar, dormir, reproduzir. E provavelmente por isso é que a natureza fez duas funções,
fez dessas funções um prazer, tá? De modo que a privação delas pode resultar em uma dor física, em um sofrimento. Então o caminho para emagrecer de maneira saudável e sustentável é um só: retomar um dos prazeres mais importantes da vida, o prazer de comer. Comer não é só se nutrir. Presta atenção nisso. Comer não é só se nutrir. É também uma festa, é um ato social, é um momento mágico que alimenta o corpo e a alma. Então, desde 2011 nós temos estudado e buscado aprender sobre o mecanismo da perda de peso. E hoje estamos terapeutas vibracionais e coach de emagrecimento. E depois de todo esse tempo estudando sobre nutrição, sobre saúde, sobre perda de peso, nós conseguimos resumir o que nós aprendemos em alguns pilares essenciais e fundamentais, e nós queremos compartilhar isso com vocês dentro dos nossos programas. Então eu vou citar 3 pilares básicos. Primeiro, diga não às dietas. Diga não às dietas. Diga não às dietas. Segundo, coma comida de verdade. Terceiro, cozinhe. Cozinhe mais. Como você pode ver, é muito simples. É tão simples que parece ser inacreditável. No entanto, simples não é sinônimo de fácil, tá? Não é nada fácil se livrar da mentalidade de dieta da sociedade atual, em que todo mundo se sente no direito de comentar, de vigiar o que nós comemos. Muitos vão falar para você: como assim? Você está comendo bolo? Como assim? Você está comendo arroz? Você não quer emagrecer? Da mesma maneira, cozinhar e comer mais alimentos verdadeiros requer para muitos uma grande mudança de hábitos e de planejamento. Mas acredite em mim, os resultados valem a pena e a ciência tem confirmado os benefícios de evitar dietas, comer mais alimentos verdadeiros e voltar a cozinhar, ok? Então, no módulo 1, nós vamos abordar e explicar para você como essas informações, esses pilares, eles agem de forma integrativa e sistêmica. Falar um pouco mais sobre o terrorismo nutricional que nós vivemos e também sobre alguns conceitos novos em nutrição, como comer consciente, a importância de resgatar o prazer na alimentação. No módulo 2, nós já vamos dividir com vocês alguns passos, mais precisamente 7 passos, desenvolvidos para te ajudar a potencializar o resultado e para que você enxergue o peso saudável de uma maneira mais ampla e não simplesmente como o número da balança, tá? Não somente como resultado de fechar a boca, de malhar, de fazer atividade. E por fim, no terceiro módulo, nós vamos compartilhar com você ferramentas e dicas para que você possa queimar a ponte e não mais retornar ao estado anterior, emagrecendo e permanecendo magra de forma consciente e consistente. Eu espero que você encontre dentro desse programa um caminho para fazer as pazes com a comida, com os alimentos e com o seu corpo, resgatando assim a sua autoestima, resgatando uma relação mais prazerosa e mais saudável com a comida. E que nunca mais você caia na tentação de fazer uma dieta restritiva. Tá ok? Foi bom o nosso bate-papo? Agora você tem 2 opções. A primeira opção, continuar fazendo o que você vem fazendo, sozinho, se machucando, se degladiando, se ferindo, e emagrece, engorda, ou você se inscreve em um dos nossos programas e vem para o lado de cá e juntos nós vamos emagrecer e permanecer magra, desenvolvendo uma mentalidade magra. Se isso faz sentido para você, então vem para o lado de cá, é só chamar-nos no número que está na descrição desse vídeo e nós teremos o maior prazer e alegria em poder caminhar com você no decorrer desse tempo. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe a sua família e até o nosso próximo encontro!